Olha quem voltou. Olha quem voltou. Eu. Gente, opa, o que apareceu aqui? Uhum. Tá. Gente, eu gostaria de mostrar para vocês a molécula, né, nesse software que nós temos aqui, ó, que a gente usa bastante. Quando a gente vai representar uma molécula orgânica, isso daqui eu vou apagar. Isso daqui eu vou apagar. Essa molécula aqui, gente, é a molécula de metano, como vocês podem estar vendo, né? CH4, né? Aqui eu tinha desenhado ela para vocês, né? Tudo mais bonitinho, né? É essa molécula aqui, ó, caso vocês não estejam reconhecendo, mas é essa molécula aqui. Quando a gente usa esse software, ela fica assim. Essa é a molécula de CH4. Em 3D, gente, ela fica assim, né? Essa é a molécula em 3D. Infelizmente, eu não tenho aquelas pecinhas, sabe, de montar ligação. Então, não tenho essas pecinhas para montar as ligações. Senão eu montava as ligações. Mas esse software ele é muito bom, sabe por quê? Porque ele mostra bastante coisas, ó. Deixa eu ver se ele. Ai, ai, vamos aqui, ó. Não, é isso que eu quero. Access, não, não. Vamos ver. Não é isso. Não, não é isso que eu quero. Isso mostra a agitação da molécula. É muito bom, na realidade, para ver a agitação da molécula. Eu vou ver o quanto que ela tá. Tanto que ela roda no ângulo dela e ao redor dela e tudo mais. Bonitinho. Gostoso de ver isso. Isso. Tá certo. Tá certo. Quero isso aqui. Cadê? Isso daqui. E becereta. Enfim, mostrei. Mostrei para vocês. Fiz o papel de um bom professor. Mostrei para vocês como que é o negócio. Então, gente, essa é a molécula de CH4, né? Se eu quisesse desenhar outra molécula, é só escrever, por exemplo. Eu não sei se ele faz molécula inorgânica, que ele normalmente só faz molécula orgânica. S. Não. SO. 3. Vamos ver se ele faz molécula orgânica. Faz molécula inorgânica também, ó. Molécula de CH3, gente. Aqui, ó. Como eu disse pra vocês, ó. Não dá pra mim desenhar. Não dá, não dá. Ai, que ódio. Não. Ai, vai pra cá. Não vai. Enfim, gente, o que eu queria mostrar pra vocês era isso daqui, tá bom? Se eu quisesse pegar outra molécula aqui, eu pegava. Blá, 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 blá. Ruim. Fio. Edit. Não. É só isso mesmo. Né? É só isso mesmo que eu quero mostrar. Bem, enfim. Não. Aí, voltei. Ah, bem,
que eu já vou falar para vocês sobre alotropia de fósforo. O que eu gostaria de falar mais para vocês? Aqui ele está falando um negócio chamado macromalências, macromoléculas covalentes. O que são, gente? Macromoléculas. Ah, tá. Eu só ia passar um negócio antes, lembrei, que eu falei que eu ia perder um tempinho, mas eu vou passar para vocês porque eu acho isso interessante de vocês estudarem. Talvez ajude vocês a fazerem questões. Não sei se vai ajudar ou não. Mas, enfim. Gente, o que eu gostaria de dizer para vocês? Ó, nós temos na faculdade a gente aprende uma tabelinha desse jeito aqui, ó. Número domínios. Configuração de geometria. Isso. Isso daqui, gente, não é um gráfico, mas é uma função que a gente chama domínio eletrônico. Domínio eletrônico como uma função do número de domínio eletrônico. Domínio. Certo? O que isso significa, gente? Vamos lá. Quando eu tenho um, quando eu tenho número de domínios eletrônicos igual a 2, o que eu vou ter? Eu vou ter, por exemplo, oxigênio, dupla, carbono, dupla, oxigênio. Estruturalmente dizendo, eu tenho isso daqui, ó. Mas eu vou retirar esses daqui. E vou colocar 2 elétrons aqui. É isso que eu tenho. Estruturalmente dizendo, gente, é isso que eu tenho. Né? Essa geometria, como a gente sabe, ela é a linear, né? E faltou, vou colocar aqui, ó, só para efeito de recapitulação, ângulo. A angulação dela é 180 graus. Certo? Isso para quando a gente tem número de domínio igual a 2. Felipe, se eu tenho duas ligações, significa que eu vou ter domínio igual a 2? Não, gente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é duas ligações em si, mas é a quantidade de ligações realizadas, né? Porque se eu viro para vocês, eu falo assim, mas é o número de ligações. Quantas ligações o carbono está fazendo? 4. Ele está fazendo 4 ligações com dois elementos, com dois átomos, mas ele está fazendo 4 ligações, certo? Não são diferentes, duas são iguais, né? São duas iguais, são duas ligações iguais na realidade, né? Mas ele está fazendo duas ligações, então tome cuidado com isso. E quando eu tenho número de domínio, cadê a mesma coisa? Número de domínio igual a 3. Mesma coisa, gente. Tenho 2 elétrons aqui. Por exemplo, que exemplo que eu usei? Trigonal plana. Nem sei que exemplo que eu usei. Vamos voltar aqui para o meu exemplo que eu usei, trigonal plana. SO3, né? Eu tenho um átomo de enxofre aqui, né? Uma ligação aqui. Aqui.
e aqui, né? Tem 2 elétrons aqui e tem 2 elétrons aqui, bonitinho, né? 2 não, um só. Perdão. Um elétron aqui e um elétron aqui, né? Gente, o que eu tenho nesse caso? Nesse caso, eu tenho isso daqui, ó. Olha que belezinha. Um tá mais murchinho que o outro, gente, porque né, eu não tenho muita discussão para mexer nessas coisas. Se tivesse na luz, talvez desenharia até melhor, né? E essa estrutura é o que a gente chama de trigonal plana. A angulação dela, 120 graus, né? Que é, gente, a angulação que vem daqui até aqui, tá bom? Vale daqui até aqui também, né? Quando eu tenho isso daqui igual a 4, número de domínio igual a 4, quantas ligações vai fazer? 4, né, gente? Por exemplo, novamente, carbono, né? Ele pode realizar uma ligação aqui, uma ligação aqui atrás, uma ligação aqui na frente, uma ligação aqui do ladinho, né? Como que eu começo a desenhar isso daqui? Eu começo desenhando a de cima primeiro, eu desenho a da frente, a de trás e a do lado, né? Bonitinho. Essa estrutura a gente já sabe o nome, né? É a famosa tetraédrica. E a angulação dela é de 109,5 graus, que é a ligação que está com a distância que está indo aqui até aqui, né? Da tetraédrica. Enfim. Quando esse número, gente, é igual a 5, o que eu faço? Sempre choro? Não, né? Que é o caso do fósforo, né? Pode realizar 5 ligações. Uma ligação aqui, outra aqui na frente, outra aqui atrás e outra aqui do lado. Começo desenhando a da frente, vou para a de trás, desenho aqui embaixo, desenho aqui em cima e por fim desenho aqui do lado. Né? Aqui tá meio murchinho, né? Mas é assim, ó. Que belezinha. Aí, ó, que belezinha. É assim, né? Como que é o nome dessa? Trigonal bipiramidal, né? E quando a gente tem 6, gente, que é o hexafluoreto de hexafluoreto de alguma coisa, não lembro agora, nós temos aqui, por exemplo, o carbono central, né, hexafluoreto de enxofre. Enxofre. É enxofre, né, que eu usei, né? Nem lembro. É, hexafluoreto de enxofre. Quando a gente tem aqui o hexafluoreto de enxofre, nós temos o enxofre realizando o quê? Ó? Duas ligações aqui, né? Aqui também, duas ligações, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, né? 2, 4, 5, 6, 7, 8, né? São as ligações que ele vai acabar fazendo. O que vai acontecer, gente? Novamente, ó, que belezinha. Desenho da frente, né? Desenho de baixo, né? Desenho do lado, desenho de trás, desenho de cima, desenho de trás, né? Um monte de bola, né? Essa é a estrutura octaédrica. É por isso que a gente aprende, gente, por isso que a gente aprende sobre orbitais, tá bom? Esse, no caso, é o motivo pelo qual a gente aprende sobre orbitais. Por isso que a gente aprende sobre orbitais, tá? Então, gente, essa era a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês. A segunda coisa, gente, que eu gostaria de mostrar para vocês é a seguinte. Nós podemos ter o seguinte, ó. Vou até sentar direito.
Que a coisa aqui vai ser longa. Deixa eu só ver se eu não travei. Não. Quando a gente tem um número de domínio eletrônico igual a 2, a gente tem uma configuração linear, correto? Quantos domínios ligantes eu vou ter? 2, tá bom? Domínios não ligantes, 0, certo? O exemplo vai ser, né, o dióxido de enxofre. Gente, aqui eu sempre tenho que ver o átomo central. Porque se eu observar o oxigênio eu consigo ver que ele tem, ó, elétrons não ligantes. O carbono, eu consigo ver se o carbono tem elétrons não ligantes? Consigo. Ele tem elétrons, todos eles fizeram ligações. Todos os elétrons do carbono fez ligações. Então, todos os elétrons do carbono são domínios ligantes. Tá bom? Vamos para 3, então. Beleza. Essa parte nós entendemos. Vamos passar uma risca aqui. Quando a gente tem número de domínio igual a 3, a gente tem geometria trigonal plana. Certo? Quantos domínios ligantes eu posso ter? 3. Quantos domínios não ligantes eu posso ter? 0. Exemplo claro disso é o trifluoreto de boro. Certo? O trifluoreto de boro é um exemplo perfeito disso. Como vocês estão vendo aqui, o boro ele é da família 3A. Então ele está realizando 3 ligações. Vocês estão vendo algum elétron aqui que não esteja ligando? Não. Então os 3 estão fazendo ligação, então nós temos 3 elétrons ligantes. Nós temos 3 domínios ligantes. Tá bom? Nós não temos 3 elétrons mais, nós estamos falando de domínios, nós estamos falando de geometria, nós estamos falando de estrutura. Então nós temos 3 elétrons ligantes, certo? Desses 3 elétrons ligantes que eu tenho, eu posso apenas, olha que interessante, ter apenas 2. Peraí, vamos fazer mais para baixo aqui. Eu posso ter apenas 2 e eu posso ter um domínio não ligante. Certo? E aí eu já mudo, porque aqui é uma trigonal plana. Aqui, sabe o que, que vai ser? Vai ser uma angular. Por quê? Eu só tenho dois domínios ligantes e um domínio meu não é ligante. Exemplo, água. Não, exemplo não é água, não. Eu falando caca aqui. É N dupla O simples O. Aqui. Como vocês podem observar aqui, eu tenho um par de elétron não ligante. E eu tenho 1, 2 pares de elétrons ligantes. Tá bom? Não são 3, eu não conto unitariamente cada elétron, eu conto par. Ah, mas esse daqui tá sozinho. Tá sozinho? Não, aqui outro aqui, ó. Né? Eu acho que tá meio óbvio já. E aí, o que, que eu desenho? Eu desenho um orbital aqui em cima dele. Eu desenho um orbital. Oh, meu Deus. Desenho um orbital em cima dele. Felipe, eu preciso fazer isso? Não, você não precisa fazer isso na sua prova, pelo amor de Deus, gente. Eu estou fazendo isso por algo didático, tá bom? E aqui eu tenho um orbital. Essa molécula, ela é negativa, só para deixar para informação de vocês, sabe por quê? Porque ó, aqui ó, tá faltando mais uma ligação para o hidrogênio estabilizar, tá bom? Então essa molécula, ela é negativa, tá bom? Porque o oxigênio ele não realizou duas ligações, que é o dióxido de nitrogênio, né? Deveria ser, gente, não é dióxido de nitrogênio em si, né? O nome certo. Deve ter outro nome daí. Certo?
Gente, quando a gente tem número de domínio eletrônico igual a 4, eu tenho uma estrutura tetraédrica. O exemplo que eu citei foi do carbono. Pode haver 4 elétrons ligantes, nenhum não ligante? Sim. Qual que é o exemplo? Metano. A molécula de metano. A molécula de metano é o exemplo certinho da estrutura tetraédrica que vai apresentar 4 ligações, certo? Ela vai apresentar os 4 elétrons fazendo ligações, ou seja, 4 domínios ligantes e nenhum domínio não ligante. Também pode apresentar 3 domínios ligantes e um domínio não ligante, que é o caso da amônia. Essa estrutura, gente, já é a piramidal trigonal. É a piramidal trigonal. Exemplo, amônia. Nós temos nitrogênio aqui, certo? Nós temos uma ligação de hidrogênio aqui, né, saindo aqui atrás, nós temos uma ligação de hidrogênio saindo na frente, e nós temos uma ligação de hidrogênio aqui pro cantinho. Aqui, ó, meu orbital, onde ele vai aparecer. Que belezinha. Eu posso ter três, acabei de falar isso. Posso ter 2 ligantes e 2 não ligantes? Sim, eu posso. Qual estrutura vai ser? Angular. Agora sim é o exemplo da água. H, né? Sai uma aqui, vem outra aqui, né? E 2 pares de elétrons aqui. Aquela hora não podia, gente, por quê? Porque aqui eu precisava. Ô, Cacilda. Aqui eu precisava apenas de um orbital, né? E a água tem 2. Não podia. Certo? Então eu tenho isso, esses dois. Certo? Esses domínios, eles podem aparecer? Sim, eles podem aparecer para vocês, talvez não, mas isso ajuda vocês a entenderem o que é uma molécula, a entenderem a molécula, entendeu? A aprender a trabalhar com molécula, certo? E aí, gente, a gente tem as macromoléculas covalentes, que foi o que ele estava dizendo. Então, eu tinha que dizer tudo isso para mim chegar naquele negócio de macromolécula covalente. E como eu estou com tempo para falar mesmo, então vou falar. Quando eu tenho número de domínios igual a 5, que estrutura que eu tenho? Eu tenho uma estrutura bipiramidal. Eu tenho uma estrutura bipiramidal, o quê? Trigonal. Né? Eu tenho uma estrutura bipiramidal trigonal. O que vai acontecer, gente? Vai acontecer o seguinte: quando aparece 5 domínios ligantes e nenhum domínio ligante, é estrutura normal. Certo? Nesse caso, eu posso citar o pentacloreto de fósforo. Certo? Que é aquela ligação, né, que vai estar assim, né? Esses elétrons vazios aqui são os cloros, né? Assim, assim e assim. Há as 5 ligações do cloro. Gente, mas você pode perguntar, professor, mas por que o cloro faz 5 ligações? Ele não é da. Ele é de que família, primeiramente, para ele fazer as 5 ligações que ele. Eu travei? Não. Para ele fazer as 5 ligações, de que família que ele é? Ele é da família 5, gente. Simples. Entende? Ele pode realizar uma ligação, assim como ele pode realizar nenhuma ligação. Entendeu? Pode realizar apenas as 3 ligações necessárias. O nitrogênio acontece isso? Não. O nitrogênio, no máximo, ele vai fazer 4 ligações. No máximo, no máximo. Certo? Que é a amônia. Mas, no caso da bipiramidal trigonal, pode acontecer que são são macromoléculas, são moléculas com camada de valência expandida, né? Pode ocorrer delas fazerem 5 ligações, certo? Que é o que está acontecendo. Aí, assim como também pode acontecer delas fazerem apenas 4 ligações e não fazer uma ligação.
certo? Que, nesse caso, é o tetrafluoreto de enxofre. Essa estrutura, gente, que vocês não veem no ensino... Vocês nem... Eu acho, vocês não veem nem isso no ensino médio, entende? É isso que eu acho foda. Vocês nem veem isso no ensino médio. Porque eu não vi, né? Então, eu presumo que vocês também não vejam. Essa estrutura aqui, gente, a gente chama de gangorra. Gangorra. Ela é uma gangorra, gente, literalmente. Vocês têm que pensar numa gangorra. É ela, literalmente. Neste caso aqui, deixa eu ver se eu consigo um pouquinho pular. Aí. Neste caso, gente, eu vou ter o enxofre aqui, certo? Ele vai fazer ainda uma ligação aqui com o flúor, uma ligação aqui com o flúor, uma ligação para baixo com o flúor e outra ligação com o flúor. Só que aqui vai aparecer, ó, aqui vai aparecer um orbital vazio. Aqui aparece um orbital vazio. Certo? Aqui vai aparecer um orbital vazio. Ele pode apresentar apenas 3 ligações e apresentar dois domínios não ligantes? Sim, é a famosa ligação em T. A ligação em T é isso, né? O tetrafluoreto de cloro, né? O que a gente tem nesses casos, gente? A gente vai ter um cloro aqui, né? Um flúor aqui, um flúor para cima, um flúor saindo da ligação, certo? E a gente vai ver o que, ó? Nós veremos aqui, ó, um orbital livre do cloro aqui e nós veremos outro orbital livre do cloro aqui. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Eu fico falando como se vocês estivessem vendo, né? E ele pode apresentar, gente, apenas o quê? Dois domínios ligantes e apresentar 3 domínios não ligantes, né? Que vai ser o quê? Uma estrutura linear. Olha que legal, né? Vamos voltar. Eu acho muito interessante esse exemplo aqui. O difluoreto de xenônio, né? O difluoreto de xenônio é um exemplo muito interessante de ser usado. Nós temos o xenônio aqui, né, realizando apenas 2 ligações com o flúor, e ele tendo o quê? Ele vai ter 3 orbitais totalmente livres para fazer ligação. 3 orbitais totalmente livres para fazer ligação. Vocês veem que engraçado que é, gente? Então, olha só para vocês verem. A gente cai em certas estruturas vindo de outras. Apenas perdendo elétrons, apenas desfazendo ligações. Isso acontece, gente, com macromoléculas, certo? Com macromoléculas covalentes. Xenônio, flúor, cloro, é tudo a partir do terceiro nível. A partir do terceiro período, todas as moléculas, a maior parte vão ser macromoléculas. Hidratar, né? Hidratar a língua. Certo? Então, gente, vamos vir aqui um pouquinho pro lado. Vamos puxar uma risca aqui. Aí. E para finalizar, porque ó, a gente falou, aqui nesse caso, a gente veio até a estrutura octaédrica, certo? Com todos os domínios aqui. Todos os domínios bonitinho. A gente veio até a 5. A única que falta agora para a gente é a sexta, né? Aqui nós falamos dos seus respectivos domínios, domínios ligantes, de par ligantes, domínios de par não ligantes, né? Isso daqui, a 5 aqui, e vamos vir para a última, né? Que é a sexta, que apresenta uma estrutura octaédrica. Né? Estrutura octaédrica, né? O que vai acontecer? Quantos domínios ligantes ela vai ter? 6. Quantos domínios não ligantes ela vai ter? 0. Que vai ser a própria estrutura, né? Que vai ser aqui no caso o hexafluoreto de enxofre. Que vai estar um enxofre aqui, 2 ligações com flúor aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui e outra aqui. Certo?
todos os seus domínios estão fazendo ligação. Assim como ela pode apresentar apenas 5 domínios ligantes e um domínio não ligante. Que estrutura que vai ser essa, gente? Essa estrutura vai ser a bipiramidal quadrada. Piramidal quadrada, né? A piramidal quadrada. O que é a piramidal quadrada? Exemplo, o pentafluoreto de bromo. O bromo vai estar aqui, né? O famoso átomo brasileiro, né? E o que acontece, gente? Ele não vai fazer essa última ligação aqui, ó, apenas, sabe? Então ele vai ter um orbital aqui embaixo, sabe? E o resto das ligações, todas elas ele vai estar. Ai! Todas elas ele vai estar fazendo. Certo? Todas elas ele vai estar fazendo. E aí, gente, a gente tem também o que? Ele pode estar fazendo apenas. Ele pode ter apenas 4 domínios ligantes e 2 domínios não ligantes. Que estrutura que vai ser essa? A quadrado plana. Quadrado plana. Certo? Que vai ser o quê? O tetrafluoreto de xenônio. O tetrafluoreto de xenônio, eu acho que esse tetrafluoreto de xenônio, deixa eu só ver aqui, gente, se esse não é aquele gás que o povo usa em. Deixa eu só ver que gás que é esse. Aqui. Se eu não me engano, esse é o gás. Esse é aquele gás que o povo usa em carro, se eu não me engano, né? GF4. Utilidades. Não, não. Utilidades está produção de fertilizantes agrícolas. Que legal. Eu achei que fosse a do farol do carro, mas não é não. Tetrafluoreto de xenônio. Enfim, como que vai ser a estrutura dela, gente? Vai ser a mesma coisinha. Ó. Só que aqui ele vai ter esses dois orbitais não fazendo as ligações. Ó. E o resto dos orbitais vai estar fazendo ligação. E vai acabar aí. É só esses dois tipos de estrutura que a gente tem da octaédrica. Sabe por quê? Porque se a gente tira mais um elétron, vai ter o quê? O formato T, né? A gente vai ter o formato, a gente tem o formato T? Não, por conta que o formato T, gente, ele precisava de dois orbitais, né? Ele precisa de 2 orbitais, ele não tem 3 orbitais não ligantes, né? Não vai apresentar 3 orbitais não ligantes. Enfim. Então, mas por que vocês têm que saber isso, gente? Porque agora, para finalizar esse assunto, para a gente entrar em polaridade de molécula, porque vocês tiveram que ver tudo isso daqui, ó. Lembrem de tudo isso daqui. Vocês têm que lembrar, né? Vocês têm que aprender isso daqui na realidade, né? Vocês não têm que decorar nada, vocês têm que aprender. Isso daqui talvez seja útil para vocês no vestibular da vida. Talvez, não sei. É tudo ou talvez, né, gente? É tudo um jogo de aposta. Por que isso é importante para vocês, gente? Para vocês fazerem estruturas de moléculas orgânicas. Para vocês fazerem estruturas de moléculas orgânicas. Como que a gente faz estruturas de moléculas orgânicas? Neste caso, é meio estranho como funciona. Sabe por quê? Porque nestes casos, as moléculas orgânicas, como que eu posso dizer para vocês? Elas não é uma molécula, não é uma estrutura só, são várias estruturas em conjunto. Ficou claro, né? Por exemplo,
CH2, oh meu Deus, o ácido acético. O ácido acético. Qual que é a fórmula do ácido acético? CH2. Não. CH3. CH3COOH. Né? Essa daqui é a estrutura do ácido acético. É a fórmula molecular do ácido acético. Como que é as ligações, gente? As ligações do ácido acético é isso daqui, ó. Vinagre, né? Como vocês chamam. Né? Cada uma aqui fazendo uma ligação com hidrogênio. Uma simples com carbono, uma dupla com oxigênio e uma simples com a molécula OH. Né? É isso. Esse é o ácido acético. Gente, como que vai ser o modelo, né? O modelo VSEPR, para esse tipo de molécula? Aqui é um jogo interessante. Por quê? Primeira coisa que a gente vai ter que analisar vai ser o número de domínio. Números de domínios eletrônicos. Os números de domínios eletrônicos. Gente, primeiramente, como que eu vou fazer a análise disso? Eu literalmente, gente, aqui é uma ligação, aqui é uma ligação. Aqui é outro tipo de ligação. Então, nós temos 3 tipos de ligação acontecendo. Nós teremos 3 estruturas diferentes. Por exemplo, o carbono aqui. Quantas ligações o carbono está fazendo? Gente, é só a gente ver a quantidade de elétrons que ele tem. Ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Aqui, 1, 2, 3. Certo? E aqui, 1, 2, 3, 4. Como eu disse, vocês não analisam ligação, vocês analisam pares de elétrons. É domínio daqui, gente, é domínio eletrônico, tá bom? Qual que é o domínio aqui? 1, 2, 3, 4. Então, o domínio aqui é 4. Qual que é o domínio aqui? 1, 2, 3. São 3 pares. Um par está aqui, o segundo par está aqui e o terceiro par está aqui. 3 pares. E aqui, Felipe, na última estrutura, quantos pares são? Outra vez? Não. E aqui, Felipe, na estrutura, quantos pares são? 4. 1, 2, 3, 4 pares. Então, nós temos 4 pares eletrônicos. 4, 3, 4. Gente, agora vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. 4, 3, 4. Tetraédrica, trigonal plana, tetraédrica novamente. Agora sim, geometria. Geometria. Qual que vai ser a geometria, gente? Essa daqui. Tetraédrica, trigonal plana, tetraédrica. É isso. Certo? Esse é o tipo. Pronto. Como que eu vou desenhar isso, gente? Como que eu vou representar esse tipo de molécula através de uma estrutura um pouco... Ai. De uma estrutura um pouco melhor. Vamos lá. Essa primeira, gente, essa primeira tetraédrica, como que ela vai ser? Ela engloba essas 4 ligações com carbono.
certo? Como que uma estrutura tetraédrica funciona? Vamos lá. Carbono, em cima vai ser hidrogênio, fora da molécula vai ser hidrogênio, certo? E atrás da molécula vai ser hidrogênio. Enquanto no plano nós teremos outro carbono, certo? Que vai fazer uma estrutura o quê? Trigonal plana, certo? Ou seja, a ligação dele vai descer com o oxigênio. E se é uma ligação trigonal plana, vamos ver como que é uma ligação trigonal plana? Uma ligação trigonal plana. Olha como é que ela é. Ela tem que ter uma ligação para cima e angulações aqui embaixo. Ela tem que fazer uma ligação angular e uma ligação para cima. Então, voltando na nossa molécula orgânica, aqui, ó, a gente tem uma ligação para baixo, uma dupla, né, com o oxigênio, e a gente vai ter outra que vai formar uma ligação angular. Com quem, gente? Com o outro oxigênio. E como esse outro oxigênio é tetraédrico, olha para vocês verem que interessante. Como esse outro oxigênio ele vai ser tetraédrico, né? O hidrogênio vai ficar aqui. Por quê? Porque eu tenho aqui. É 4 com duas ligações. Aqui, ó, tetraédrica. Aqui, ó, como é que ele vai ficar. Ele é tetraédrico, ele obedece à estrutura tetraédrica. Só que ele vai ter apenas dois domínios ligantes e dois domínios não ligantes. Vocês conseguem enxergar isso? Não entendi, eu imagino que vocês não devem ter entendido. Vamos entender então isso daqui. Essa molécula aqui, ela está obedecendo o seguinte, ó, ela vai obedecer à estrutura tetraédrica. Certo. A estrutura tetraédrica, ela tem, no contexto geral, ela tem 4 domínios ligantes e nenhum ligante. 3 domínios ligante e um não ligante. 2 domínios ligante e 2 domínios não ligantes. Vamos analisar aqui a ligação, ó. Vamos analisar só essa parte aqui, ó. Quando a gente pega para analisar essa parte aqui, a gente nota o que, ó? Nós temos um oxigênio aqui, 1, 2, 3, 4, certo? E o que acontece? Na hora que ele fizer a ligação, tem um aqui e outro aqui que vai estar ligando com um hidrogênio que está aqui. O que nós temos? Estrutura tetraédrica. Mas ela tem dois pares de elétrons não ligantes e dois pares de elétrons ligantes. Então, como que vai ser a estrutura dela? Vai ser a estrutura parecida com a estrutura da água, né? É como se um hidrogênio tivesse aqui para baixo e o outro tivesse aqui. Então, aqui, ó, como eu gosto de dizer, deixa eu pegar aqui. Aqui eu tenho a número 1. A minha número 1 aqui vai ser a minha estrutura tetraédrica. Certo? Eu tenho a número 2. O que vai ser a número 2? Isso daqui, ó. Essa daqui vai ser a minha número 2. A minha número 2 é uma trigonal plana, certo? E por fim, eu tenho a minha número 3. Qual que é a minha número 3? A minha número 3, gente, ela obedece isso daqui, ó. Olha que interessante. A minha número 3, ela vai obedecer isso daqui. Essa é a minha número 3. O que é a minha número 3? Uma estrutura tetraédrica. Tetraédrica.
de dois domínios ligantes e dois domínios não ligantes. Por isso que vocês têm que aprender domínio. Esses são os motivos, porque o ensino médio, ele simplesmente acha que vocês são. Eles são mãe de Ná, sabe o que é mãe de Ná? Uma vidente. Eles acham que vocês são mãe de Ná e vocês, tá, então é assim que funciona, tá legal, sabe? E vão dar louco e vão entender. E eles não dão a mínima para isso. E o que acontece? Eles acham que estruturas orgânicas não. Que moléculas orgânicas não têm estrutura, sabe? Essa é a realidade. Só que quando a gente está fazendo desenho, por exemplo, quando você pega a molécula de, do ácido acético, você vai ver uma molécula normalmente assim, ó. Aí o aluno não entende por que a molécula é desse jeito. Por conta da geometria dela. Ela tem toda uma geometria para explicar por que ela é um Vzinho e um OH no final, apenas. Entende? E aí o aluno acaba não entendendo essas coisas. Entendeu? O aluno acaba não entendendo essas coisas e finge que, então é assim, assume como verdade plena e passa adiante. Mas vocês têm que entender, vocês agora entenderam por que a gente faz esses vizinhos, por que a gente desenha por que na química orgânica tem tanto aqueles desenhos loucos? Por conta da geometria da molécula. Por isso que vocês têm que entender de geometria para entender química orgânica. Entende? Porque é através de geometria da molécula que você entende por que as moléculas têm esse vizinho, ou tem um monte de negocinho lá, por que ela parece um pentágono, um hexágono, um octógono, entende? Um decágono. É por essas razões, entende? Então, gente, considerem essas coisas, aprendam essas coisas. Porque o ensino médio, eles acham que vocês não deveriam saber, não sei por que eles acham que vocês não deveriam saber isso, sabe? É triste essas coisas, assim, muito, muito, muito tristes essas coisas, entende? Vocês deveriam aprender isso no ensino médio. Deixa eu ver quanto tempo passou. 32 minutos já? Cansei. Cansei. Deixa eu. Bem, eu vou fechar essa aula, vou abrir outra aula de novo. Por isso que eu falei que eu gostaria de perder esse tempo explicando isso daqui para vocês. Porque isso daqui, gente, é necessário para vocês entenderem as coisas, entende? Vocês, através disso, vocês podem resolver questões. Ó. Por exemplo, tem uma questão aqui falando, ó. Colírio para cegos geralmente contém um polímero solúvel em água chamado de álcool vinílico, sendo baseado na molécula orgânica instável do álcool vinílico. Aí ele dá a molécula do álcool vinílico. Determine os valores aproximados dos ângulos de ligação entre HOC e OC no álcool vinílico. Olha que interessante, sabe? Determine ângulo de ligação, esses negócios e tudo mais. Olha só para vocês verem. E como que eu determinaria o ângulo de ligação? Eu não dei o ângulo? Eu não dei o ângulo? Eu não dei os ângulos, meu Deus do céu, eu não dei os ângulos. Ai, caralho. Mas aqui não dá ângulo, gente. Aqui só dá exemplos. Angulação. Ele só dá angulação nesses daqui mesmo, sabe? Trigonal, essas coisas. Ó, trigonal bipiramidal. Ah, daqui a aqui é 90 graus, né? E daqui a aqui é 120 graus. Mas isso você já tem. E desse daqui, ó, daqui até aqui é 90 graus. E daqui, mesma coisa, né? Daqui até aqui é 90 graus, é 90 e 90 aqui. Mas esse daqui ele não dá mesmo nenhuma angulação. Certo? Então, gente, é por isso que a gente aprende a fazer estrutura de moléculas, para a gente entender por que ó, o ácido acético é só esse Vzinho lindo, maravilhoso. Entende? Se a gente entrasse aqui, por exemplo, no Change, né, que é esse aplicativo que a gente usa para descrever moléculas orgânicas, moléculas inorgânicas também. Eu não sabia que ele dava moléculas inorgânicas, tá bom, gente? Real descobri hoje. Tô nem zoando. Real descobri exatamente só hoje.
Não, esse View Explorer aqui não. Por exemplo, ó, se eu tenho a molécula C, 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 não vai. CH, tá ligado aqui, né? CH3, COOH, bio. Vocês estão entendendo? É por isso, gente, que a gente aprende. Tem um negócio que fica aqui que eu. Cadê? Full screen. É. Não é isso que eu quero. Mas vocês estão conseguindo enxergar aqui, ó. Deixa eu rotacionar a molécula para vocês verem. Ó, vocês agora estão conseguindo ver a molécula. Entende? É por isso que a gente aprende geometria molecular. É por isso. É exatamente por isso que a gente aprende geometria molecular. Para a gente entender esse tipo de molécula. Sabe? Por exemplo, a do álcool vinílico. A do álcool vinílico é interessante. C. A. Paga. C. Oh, meu Deus. É C2, H3, O, O, O. Vamos ver se ele vai dar essa estrutura que eu quero. Ah, não deu. Eu acho que é. Deixa eu só lembrar a estrutura do ácido vinílico, gente. É CH2O, CH2. Não. Vai ser H, H, O, C, HC, CH2. Aí, agora foi. Esse é o álcool vinílico, né? Que é usado em alguns colírios. Tá bom? Esse é o álcool vinílico. Se vocês virem, se a gente rotacionar a estrutura, é uma estrutura plana, como vocês podem estar enxergando. Né? Bonitinha. Bonitinha ela, né? Esse em vermelho é o oxigênio, né? Que a gente chama de heteroátomo. Aqui, ó. Deixa eu pausar ele aqui. Ó, oxigênio, né? É um enol, como vocês estão vendo aqui. Hidrogênio, enol. Esse daqui é um alcane, um alcane. Esse aqui também é um alcano. São dois. Eu acho que não é alcano, eu acho que daqui é um alceno. A ligação dupla. Hidrogênio, hidrogênio. Ele dá até o nome. Esse software, gente, ele é uma beleza. Para ser bem sincero, é uma maravilha esse software. Adoro ele. Acho que é só isso. Tem outra molécula aqui que eu acho muito legal de trabalhar, que é o CH3CCH. Um alcino, né? Ó, com essa molécula aqui. Esse daqui, gente, é o metilacetileno. Metilacetileno. É essa molécula aí, bonitinha. Linda, maravilhosa. Como vocês estão enxergando aí. Como vocês podem ver, aqui é um alcino, aqui também é um alcino, e aqui é um alcano. Né? Bem, vocês aprenderam a fazer geometrias hoje, de moléculas, né? O que a gente. Tudo isso, gente, a gente só viu 3 páginas, tá bom? São 13.
né? Aí depois a gente vai ver alotropia, né? Algumas alotropias no caso, e depois a gente vai ver estrutura de polaridade. Ah, falando nisso, eu vou falar das alotropias já. Quantos minutos já foi? 40 minutos de aula já, mas eu tenho 45 minutos, então vou fazer tem mais 5 minutos. Gente, o que são alotropias? São estruturas, são estruturas de. É um fenômeno que ocorre quando um elemento químico forma duas ou mais substâncias simples diferentes. Mas são o quê? É um elemento formando com várias estruturas diferentes, certo? Um elemento pode formar várias estruturas diferentes. Neste caso, a gente vê alguns tipos. Por exemplo, a alotropia do carbono. O carbono ele sofre alguns tipos de alotropia, certo? Quais são as alotropias do carbono? Grafite, diamante e, porque as informações que eu tirei desse livro são um pouco antigas. Vamos aqui, ó. Já fiquei estressado já. Agora não estou mais estressado. Vamos ver aqui, ó. Alotropia. Gente, alotropia, no caso, alguns elementos sofrem, né? Vou citar aqui o caso, ó. Oxigênio. Caso 1, né? Oxigênio. O oxigênio, gente, ele sofre uma alotropia muito interessante. Por quê? Ó? Nós temos dois tipos de oxigênio. Dois tipos. Isótopos nós temos vários, né? Deixa eu me hidratar de novo. Glub, glub. Aguinha com cálcio. Vamos lá. Viu até a... Vamos. O oxigênio ele vai sofrer duas alotropias. Nós temos o O2 e o famoso O3. O O2, para quem não conhece, se não conhece já tá um pouco, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Não conhecer o gás oxigênio e o gás ozônio é foda, né? Você está já, né? Esse aqui, ó, é o gás oxigênio. E esse daqui é o gás ozônio. Bem, vamos falar rapidinho dos dois. Vamos lá. O gás oxigênio ele é formado através da ligação dupla entre dois oxigênios, né? Eu disse em algumas salas que não existe ligação dupla entre oxigênios. Gente, assim é verdade, não existe. Mas a gente vai assumir que existe, tá bom? Porque nós vamos assumir que existe. Então, esse daqui é o O2. Estrutura, gente, linear. Estrutura linear, tá bom? Angulação 180. Todas as moléculas simples orgânicas, moleculares, né? Moléculas moleculares, elas são lineares, tá bom? Como é que fala? H2, O2, né? Tinha outras moléculas orgânicas agora que eu esqueci. Que elas são assim, N2, né? Eles são estruturas lineares. E aí nós temos o gás ozônio. Como que o gás ozônio é formado, gente? O gás ozônio ele é formado na atmosfera terrestre através de radiação, né? A radiação do Sol vem, ioniza o carbono, o gás oxigênio, né, que está na atmosfera, ioniza o gás oxigênio que está na atmosfera, e essa ionização faz com que ele fique tão positivo, né, os elétrons fiquem tão excitados, que acaba ocasionando uma terceira ligação com o oxigênio da atmosfera, formando o gás ozônio, né? Ele pode ser formado assim. O gás ozônio ele é formado, ele não pode, né? Ele é formado através de radiação cósmica. Ele é formado em descargas elétricas de raios na Terra. Então, quando o raio, quando vocês sentem aquele cheirinho de chuva, que é típico de chuva, né? Aquele cheirinho típico de chuva. Aquele cheirinho típico de chuva é gás ozônio, né?
Quando tem muita descarga elétrica perto do local, forma gás ozônio. É muito rápido que forma. Naquela descida de plasma, né? Porque um raio é um plasma, no caso. Naquela descida de plasma, ali vai formando um monte de gás ozônio. Se você estiver perto, gente, infelizmente, você vai levar choque. Mas caso você não esteja perto, o que acontece? Quando os raios eles cruzam o céu, né? Quando você vê nas nuvens, eles também estão formando gás ozônio. E aí o que acontece? Você tem, neste caso, né? Neste caso aí, aquele cheirinho de chuva é o gás ozônio. Aquele cheirinho típico de chuva, né? É o gás ozônio. E tem vários tipos de ozônio, né? Nós temos o ozônio, por exemplo, nós temos o ozônio que fica na atmosfera terrestre, né, que é o ozônio atmosférico, e nós temos o ozônio troposférico, né? Nós temos três tipos de ozônio. Nós temos o ozônio que fica no meio lá, bonitinho, da atmosfera, né? Ele não fica muito tempo, ele é constantemente transformado em oxigênio, né? Porque assim, a camada de ozônio, o que é o problema dela? Ela desce, porque ela é mais pesada do que o oxigênio, né? A camada de ozônio. O ozônio é mais pesado que o oxigênio. Então, o que acontece? Quando ele é formado, o ozônio desce, né? E aí, quando ele desce, nessa parte de baixo dele, que é o que está mais próximo da Terra, não recebe tanta radiação cósmica. E aí, o que acontece? Ali, ele vai transformando de novo em O2, né? Ele vai transformando de novo em O2. E nessa transformação de novo em O2, né, aí vai diminuindo a camada de ozônio, aí o raio cósmico vem e faz de novo o ozônio, aí o ozônio volta, aí diminui e volta, e fica nesse ciclo infinito. Enquanto estiver oxigênio, tudo bem. Qual que é o problema, gente? Dióxido de carbono na atmosfera, esse é o problema. Por conta das ligações de carbono e oxigênio, né, acaba não tendo oxigênio. E se não tiver oxigênio, não tem ozônio. Então, por isso que é muito perigoso. Além de outros compostos. Né? A estrutura do o ozônio troposférico ele é tóxico, tá bom, gente? Tem muito caso de cidades altamente poluídas, né? Que é o caso. São muitas cidades da China que registram bastante isso, né? No caso. São cidades da China, eu acho que em São Paulo uma vez registrou problema com o ozônio troposférico. Vou até pesquisar aqui para mim não passar a informação errada. Caso de ozônio troposférico. Caso de ozônio troposférico. Não, 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 não. Ozônio troposférico no Brasil. São Paulo, exatamente. Aqui, ó. Na região metropolitana de São Paulo, a alta variabilidade temporal do ozônio troposférico encontrada indica que os limites são potencialmente excedidos em diversos momentos ao longo do ano na estação Ibirapuera, né? Como ocorreu em 2014, quando houve 43, eu imagino que seja, ultrapassagens do PAQR, né, do PECAR, né, no caso, estadual, que é de 120 microgramas por metro cúbico, ou seja, 60 ppm. O que acontece, gente? O ozônio troposférico, quer ver? Ele causa uns negócios bem loucos Então, gente, o ozônio troposférico, quer ver? Deixa eu ver. Feridas de ozônio troposférico. O ozônio troposférico ele causa mucosa, ele causa ferimento nas mucosas. Entende? É isso daqui, ó. No caso. O que acontece, gente? Ó, vamos ver um desenho aqui legal para mostrar o efeito do ozônio. Deixa eu ver. Camada de ozônio, CFC, aerosóis, isso. Aqui, ó. É nesses casos aqui ó, que ocorre a transformação do ozônio troposférico. O ozônio troposférico, ele polui bastante. Entendeu? Lá. Deixa eu só pesquisar aqui.
Seu nome. Ozônio troposférico em humanos. Vamos ver. Eu não sei se isso está certo. Não vai falar. Não vai falar. Aí vocês devem estar pensando, Felipe, e a ozonoterapia? Então. Então, né? Cada louco tem. Cada canto tem um louco. A estrutura do gás ozônio. Como que é? É um oxigênio, né? Que ele vai fazer uma dupla ligação com o oxigênio. Só que o que vai acontecer aqui nesses casos, gente? A dupla ligação ela pode estar em qualquer lugar. Ela pode estar aqui, tá bom? Mas e aqui? Não vai ficar faltando uma molécula? Vai. Mas o oxigênio ele não faz duplas ligações entre si. Eu já vi em certos sites de origem duvidosa, né? Eu já vi já. Deixa eu só responder aqui. Tem certos casos que o que acontece? É mais indicado que assim, a gente indique da seguinte forma. Eu já vi certo site do Digi Duvidosa que faz uma ligação entre esses dois oxigênios aqui. Só que essa ligação não existe, tá bom, gente? Essa ligação ela não vai existir. Ela, no caso, normalmente também já vi em vários lugares representar a ligação aqui dessa forma. Ó. Pode ser, pode ser. Não é que esteja errado, mas também não está certo, tá bom? O mais correto de se representar é assim, uma dupla aqui e uma dativa aqui. Pronto. É isso. É o mais correto de se representar, tá bom? É isso que está acontecendo. Estrutura angular. Oxigênio normalmente sempre forma estrutura angular, tá bom, gente? Só para deixar claro. Nossa, que cabelo. Então, nós temos esses dois casos de alotropia, né? E aí, nós temos um outro parente aí nosso, que a gente conhece bastante, que é o nosso segundo caso, que é o carbono, né? O carbono, ele apresenta três tipos de alotropia. A primeira alotropia é o grafite, certo? Que é, opa, mais aqui, que é essa estrutura aqui em cima, né? Está sendo representado. Esses hexágonos, né, aqui. O grafite, gente, vai ser assim, ó. Ele tem um hexágono, né? Formando a ligação. Aí, o que acontece? Aí tem outro hexágono aqui embaixo, formando também ligação. O que vai acontecer? Ele vai formar ligações intramoleculares, né? Atrações, na realidade, entre um carbono e outro. Aqui. São essas linhas pontilhadas. O que acontece? A estrutura do grafite é muito frágil. Como vocês podem ver, o lápis, né? O lápis é uma liga de grafite com argila, né? E aí o que acontece? Nesse caso aí, a estrutura é muito frágil. E aí, quando você passa ela na folha de papel, você quebra essa estrutura aqui, ó. Você quebra essa estrutura. Essa estrutura deixa de existir. Aí, essa parte aqui, ela fica no papel e isso daqui é o resto da ponta do seu lápis. Isso, no caso, é o grafite. Aí nós temos o diamante.
O grafite, gente, só para falar, o grafite ele é formado, né, de forma natural. O grafite, na realidade, é carvão. Né? A estrutura do grafite é a estrutura de carvão. Né? Carvão são grafites. E, no caso, gente, é só um acúmulo de carbono num determinado lugar. É um determinado acúmulo de carbono em determinado lugar. Por exemplo, vocês vão ver estruturas de grafite em carvão, em depósitos de carvão mineral. Vocês vão ver grafite também em, sei lá, quando a mãe de você. Sabe quando o fogão sai aquela chama amarela? Aquela chama amarela, porque no fogão sai uma chama azulzinha, né? Aí o fogão vai lá e sai uma chama amarela. Aquela chama amarela, gente, é depósito de grafite, né? É depósito de grafite, aquilo lá. Então aí vocês passam. Vocês não passam nada, tá bom, gente? Vocês não. Assim, tem gente que gosta de limpar aquilo, né? Eu não aconselho limpar. Sabe o que eu aconselho? Pega uma boca de um fogão que esteja saindo uma chama, uma combustão completa, né? E aí, o que acontece? Aí você pega a panela, ou você pega o que ficou com o depósito de carvão, e você passa naquela chama azul. Porque aí vai queimar aquele carvão ali e vai transformar ele em dióxido de carbono. Tá bom? Então não fica aí sofrendo areia no panela, não, pelo amor de Deus. Passa no fogão. Enfim, o diamante é a mesma estrutura do grafite, né? O que acontece com o diamante, gente? O diamante, ele tem uma estrutura um pouco mais interessante, por quê? Porque ele é feito sobre alta pressão. Por isso que a gente não encontra diamante tão simples assim. A gente encontra o diamante que veio do magma da Terra, entendeu? Ele veio do magma da Terra. Ele veio de lá, porque lá tá altas temperaturas e pressões. Ou ele veio do espaço. Algum canto ele veio, mas ele não é formado na superfície da Terra, sabe? Se você pisar no grafite, a pressão que você causa gera nanopartículas de diamante, né? Que são ligações de diamante, mas fica aí pisando, né? Vai que você consegue formar o diamante, né? A gente nunca sabe. É uma estrutura cristalina muito rígida. Ela não é inquebrável, ela quebra, tá bom? Só para deixar bem claro. Mas por que ela aguenta altas resistências? Gente, porque ela foi feita num lugar sobre altas temperaturas, no meio de rocha. Uma rocha estava esmagando o diamante, entendeu? A rocha estava esmagando o diamante. Então era a rocha. Então não vai ser uma porrada que você der contra uma parede que vai estilhaçar um diamante, né? Não é tão simples assim o negócio, né? Então você precisa de uma alta pressão para estilhaçar um diamante, mas não quer dizer que isso não seja impossível, né? E por fim, gente, o último, no caso, a última alotropia do carbono é nanotubos de carbono, né? Nanotubos de carbono, gente, são cobrinhas, né? São ligamentos de carbono que eles formam um tubo, literalmente. Eu vou pegar aqui uma imagem, acho porque aqui onde eu. Aqui, por exemplo, não tem, ó. Não tem. Deixa eu pegar aqui. Aqui já tem imagem, né? Nanotubos de carbono. É isso. Isso daqui são os nanotubos de carbono. Tá bom, gente? É uma ligação muito parecida com o grafite, só que o que acontece, gente? Neste caso aqui, né? Neste caso aqui, ele não tem interação intramolecular como o grafite tem, tá bom? Então, essa placa daqui, ó, é que não tá mostrando bem. Mas uma placa de nanotubo de carbono, ela não tem interação com outra placa, tá bom? Daqui são nanotubos de carbono. Aqui, ó, aqui são vários nanotubos de carbono. Tá bom? Turbina, né? Turbina, nanotubo de carbono. E aí, o que acontece, gente? Nós temos o fulereno, né? Aqui. Aqui, ó, nós temos o grafeno, nanotubo de carbono e o fulereno.
né? O fulereno também é uma estrutura parecida com o nanotubo de carbono, tá bom? Não é muito diferente, não. Mas o que acontece com o fulereno? O fulereno, ele é uma bola, né? Ele forma uma bola. Né? Os nanotubos de carbono não formam bolas, tá bom? Eles formam tubinhos, tá bom? Quer ver? Né? O fulereno, no caso, que também é uma alotropia do carbono. Quase que eu esqueci do fulereno. Então, gente, são essas as alotrofias. O grafeno, ou grafite, né? Nanotubos de carbono, fulereno e o diamante, né? São as 4 alotropias do carbono, né? Bonitinho neles, né? Depois nós temos outro alótropo. Qual que é o caso que ele vai estar citando? Vamos ver. Alotropia, ozônio, né? Que bonitinho. Ele conta a história do grafeno, né? Ó, em 1985, o cientista Howard Crocco, né, e o Richard Smalley descobriram uma nova forma alótropa do carbono, formado por estruturas ocas em formas de bola de futebol com 60 átomos de carbono ligados entre si. Essa estrutura esférica com 60 vértices e 32 faces, sendo 20 hexágonos e 12 pentágonos regulares, recebeu a sigla C60 e o nome é Fullereno 60. Depois descobriram novos fulerenos de 32, 44, 50, 540, 960 átomos de carbono. É muito 10 essa parte. Sendo assim, podemos dizer que o carbono tem muitas formas alotrópicas. Né? Ainda com respeito ao carbono, também recentemente levaram à produção dos chamados nanotubos. Né? Ele falou, mas ele falou bem por cima. Né? A estrutura mais simples de um nanotubo pode ser imaginada como resultado da própria estrutura do grafite, que é plana e enrolada. Né? Como eu disse para vocês, ao invés das estruturas do grafite sofrerem interações entre elas, elas vão formar tubos. Né? Elas formam tubos. A estrutura está enroladas de modo a ficar em tubos extremamente pequenos. Os cientistas já estão imaginando várias aplicações para os nanotubos, desde fibra de alta resistência mecânica até como substituto de atuais chips de silício usados em computadores. Os nanotubos moleculares constituídos de átomos de carbono podem vir a substituir os chips de silício em computadores muito menores do que os atuais. Se eu não me engano, gente, já teve já alguns chips feitos de nanotubo de carbono. Mas o que acontece? É o que a gente chama de fibra de carbono. A fibra de carbono é o fulereno. Não, não é o fulereno, é o grafeno, tá bom? O grafeno. O grafeno é grafite, só que é outro nome. Ele é uma liga melhor do que o grafite, no caso. E ele tem uma resistência muito boa ao calor, ele absorve calor, mas ele não deixa transmitir para dentro, entende? Então já tem muitas pesquisas feitas, tem carros feitos com. Carros não, roupas feitas de fibras de carbono, entende? Tem várias coisas. Eu acho que teve até uma pesquisa já aqui no Brasil. Deixa eu pesquisar aqui. Teve uma pesquisa aqui no Brasil, agora não lembro. Pesquisas com fibra de carbono no Brasil. Deixa eu ver se teve alguma coisa. Foi o Brasil. O Brasil desenvolveu uma tecnologia inédita com fibra de carbono, mais barata, tão resistente quanto comercializada no mercado internacional. A pesquisa foi desenvolvida pelo Exército Brasileiro em parceria com a Petrobras, né, e usa o piche do petróleo para a criação do material. Que interessante, né? O piche, caso você não saiba, né, gente? O piche, no caso você não saiba, né? É um hidrocarboneto, né? Então é ligação de carbono. São fibras de carbono. Temos imagens disso? Será? Aqui, ó. Brasil, fibras de carbono. Foi o Brasil que desenvolveu. Aí, ó, interessante. Entende? São feitas através de nanotubo de carbono. É bem interessante essas coisas, né, gente? Depois nós temos a alotropia do fósforo, né? Outro caso importante de alotropia do fósforo, que apresenta duas formas alotrópicas principais, o fósforo branco e o fósforo vermelho. O fósforo branco, formado por molécula P4, é um sólido branco de aspecto semelhante a de cera, de densidade, é muito reativo, né? Sendo por isso conservado dentro de água,
Quando aquecemos em ausência de ar a cerca de 300 graus, ele converte lentamente em fósforo vermelho, que é mais estável e é menos reativo. O fósforo vermelho é um pó amorfo, de cor vermelha escura, densidade 2,38 gramas por centímetros cúbicos, né? E temperatura de fusão 590 graus Celsius. Cada região do pó é formada por milhões de moléculas de P4 unidas umas a outras, dando origem a uma molécula gigante de P infinito. Sabe aquela cena do H. Wild, né? O senhor Heisenberg. Eu acho que todo mundo conhece, né? Deixa eu pegar uma imagem. Para quem não conhece, né? Vamos pegar aqui. Senhor Heisenberg. É esse cara aqui, ó. É o Walter Wild, né? O senhor Heisenberg. Em uma das cenas, ele estoura, ele tá indo levar a droga lá pro traficante, né? E ele tira um negocinho do bolso assim. E ele joga no chão e, pá, e explode tudo. O que, que é aquilo? Fósforo branco, tá bom? Aquilo é fósforo branco. Fósforo branco, aquela cena na realidade é feita com fósforo branco. Na realidade você arranca aquilo lá, mas você arrancou aquilo lá, você tem que jogar. Você jogou, na hora que ele no ar mesmo, ele já explode já, né? Eu acho que não tem a cena. Fósforo branco. Fósforo branco. Vamos ver. Tem algumas. Aqui, essa cena aqui, ó. Essa cena aqui. Ele tá falando. 6 lições de química que podemos aprender em Breaking Bad, né? Essa cena que ele sai do coisa lá e tudo mais. Essa cena aqui é ele jogando fósforo branco, né? Dentro do lugar lá, né? Ele joga fósforo branco. Aqui, essa pedrinha aqui. Essa pedrinha aqui. Fulminato de mercúrio, né? Também pode ser utilizado. Ele usou o fulminato de mercúrio, mas para você causar uma explosão desse nível aqui, você joga fósforo branco, né? E isso daqui é o que o fósforo branco faz em pessoas. São imagens um pouco fortes, né? Mas isso daqui é o que o fósforo branco faz em pessoas. É usado em bombas, né, gente? Como vocês podem imaginar, né? Como não imaginar isso, né? Para ser bem sincero, né? O que o ser humano não usa para não fazer bomba, né? Vamos pegar aqui fósforo branco. Ver se tem. Não tem imagens do fósforo branco em si, né? Mas tem do fósforo vermelho. Do fósforo vermelho eu sei que tem. Ai, não apagou aqui. Então, esse é o fósforo vermelho, né? Não existe fósforo branco, tá bom, gente? Não existe daqui branco, tá? Se você encontrar isso daqui branco, corra. O fósforo vermelho, gente, na realidade, não é isso daqui, tá? Essa cabecinha do vermelho do fósforo não é o fósforo em si. O fósforo em si é o que tá na caixinha, tá bom? É o que tá na caixinha, o fósforo vermelho. Aqui é fósforo branco, né? Mantido em água. Fósforo vermelho, né? Ele é mantido em água por conta da reatividade dele, ó. Na realidade, não é essa parte vermelha o fósforo. O fósforo tá aqui, ó, na caixinha, tá bom? Aí você tem que raspar a caixinha para você fazer fósforo. Até então, tem pessoas que fazem aquele experimento de arranca aquela parte vermelhinha da caixinha de fósforo e esfrega no dedo e você vê uma fumacinha saindo. Pode fazer em casa, tá bom? Não é perigoso, não. Você vê uma fumacinha saindo. Aquilo lá é a queima do fósforo vermelho. Tá bom? Alotropia do enxofre, né? O último caso de alotropia que vamos. Não é o último caso, né, gente? Porque existem vários casos de alotropia. Que vamos citar o enxofre, que também apresenta duas formas alotrópicas principais: o enxofre ortorrômbico, né? Ou enxofre rômbico, e o enxofre monoclínico, né? As duas formas alotrópicas são formadas por moléculas em forma geral de anel com 8 átomos de enxofre, né? S8. A diferença entre o enxofre rômbico e o monoclínico, né?
Está nas diferentes arrumações das moléculas S8 no espaço, produzindo cristais diferentes. Acompanhe o esquema abaixo da preparação de diferentes, né? Então, aí o que acontece? Preparação do enxofre rômico, né? Nós temos a vaporização lenta, né, como que é o nome dessas moléculas? Eu sempre esqueço o nome delas. Sempre esqueço o nome dessas moléculas aqui, ó, quando é S alguma coisa. É, de sulfeto de carbono mesmo. Nós temos a evaporação de sulfeto de carbono, né? Deixando só apenas cristais ortorrômbicos, né? O rômbico, no caso. O que é uma estrutura ortorrômbica, tá bom, gente? Vocês têm que pensar nisso daí. Vocês já devem saber, no caso, resulta em cristais rômbicos. No caso aqui, são estruturas iguais. 90 graus, 90, 90, 90, 90, 90, 90. E o monoclínico, no caso, é que vai ter dois ângulos iguais a 90 graus e dois ângulos diferentes a 90 graus. Né? Preparação, né? Fusão do enxofre, resfriamento rápido, e forma esses cristalzinhos aí. Certo? Então nós temos isso. Aqui, sulfeto de carbono. Sulfeto de carbono também. Disulfeto ou sulfeto de carbono. Bem, o que eu tenho para falar por enquanto é isso. Né? Vou gravar mais uma videoaula para vocês, para a gente falar de polaridade. Nossa, é muita coisa, né, gente? Triste esse negócio, hein? Bem, vamos falar então das polaridades das moléculas, tá bom? Só um minutinho que eu já volto.